Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui juntos nesse momento de meditarmos na presença do Senhor, de ouvirmos a sua voz, de orarmos. E eu quero que você abra sua Bíblia, se você estiver com ela, e eu me acompanhe na leitura do livro de Gênesis, no capítulo de número 26. Os versículos nós vamos ler de 24 a 30. Gênesis 26, de 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e ficou, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Amém? Irmãos, o capítulo de número 26 do livro de Gênesis nos conta da forma como Deus abençoou Isaque, né? Chega um determinado momento que existe fome ali na região onde Isaque está com a sua família, e Deus então diz para Isaque: olha, não sai daí, não vai para o Egito, fica aí, porque eu vou abençoar você aí nesse lugar, na terra em que eu estou te mostrando. Nós sabemos que Abraão seguia o propósito de Deus, recebeu uma promessa do Senhor, e Isaque, seu filho, então foi herdeiro dessa promessa. Isaque então permanece ali naquele lugar, e Deus abençoa Isaque de uma maneira tão grande, ele se enriquece, recebe tantas bênçãos do Senhor, que o rei daquela terra, manda Isaque embora, porque fica com medo de Isaque, porque sabe que ele tem muito mais bens, que ele tem muito mais servos e que ele é muito mais forte. Mas um dia, então, o Senhor aparece a Isaque e diz: olha, eu vou te abençoar por causa da promessa que eu fiz a teu pai. No outro dia, então, o rei Abimeleque chega até Isaque, e Isaque pergunta: por que você veio então atrás de mim? Você já me expulsou lá da sua terra, E o rei disse: olha, nós vimos claramente, nós percebemos que o Senhor está com você. Você é o abençoado de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos fazer uma aliança de paz com você. Quando nós pensamos na história de Isaque, de Abraão, nós devemos nos alegrar, irmãos, porque por meio da fé de Abraão, nós fomos salvos. Nós também somos descendência de Abraão, descendência espiritual de Abraão. Paulo nos fala sobre isso, Nós somos filhos espirituais de Abraão, porque ele foi justificado pela fé, e nós também fomos justificados pela fé. Abraão foi justificado pela fé que teve na promessa que o Senhor fez, pela fé que tinha no Messias que um dia viria, e nós fomos justificados pela fé que nós temos no Messias que veio, que morreu por nós, que morreu na cruz do Calvário. E nós então recebemos as mesmas promessas de Abraão, as mesmas promessas de Isaque, e elas se cumprem na nossa vida de uma forma maravilhosa. São promessas espirituais de grandes bênçãos para nós. E a promessa da bênção, que Deus deu a Isaque, que Deus deu a Abraão, ela também se estende à nossa vida. Em Gênesis aí, no capítulo 26, no versículo 29, que nós lemos, quando Abimeleque diz: olha, eu sei que você, Isaque, é o abençoado do Senhor. Nós também somos abençoados. Nós também somos o povo abençoado pelo Senhor. E nós temos que lembrar disso. As bênçãos, assim como as maldições, elas procedem de Deus, Ambas, elas estão relacionadas com a obediência. A bênção com a obediência à palavra de Deus, a maldição com a desobediência à palavra de Deus. E nós somos abençoados como cristãos porque nós fomos, então, resgatados da maldição da lei. A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus foi pregado no
madeiro, e ali ele se fez maldição por nós, e ele então acabou de uma vez por todas com toda e qualquer maldição que pudesse reinar sobre as nossas vidas. Não existe na nossa vida maldição hereditária, não existe nenhum outro tipo de maldição que domine sobre nós, porque nós fomos libertos da maldição do pecado, da maldição da lei, da maldição do mundo, da maldição do diabo, por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora nós nos tornamos um povo abençoado. Em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, né? A maior bênção que nós podemos receber é a salvação em Cristo Jesus, e essa nós temos garantida pela morte dele na cruz do Calvário. Então hoje nós podemos dizer que nós somos o povo abençoado de Deus. Assim como Isaac foi reconhecido como o abençoado de Deus, nós podemos dizer que nós somos servos do Senhor e somos o povo abençoado de Deus. E aí nós podemos ver quatro coisas importantes sobre o que é ser o povo abençoado de Deus. Primeiro, nós somos abençoados porque nós somos aquele povo a quem Deus se revelou, né? O Senhor, naquela época, aparecia em sonhos, em visões, né? Como apareceu a Abraão, falou com ele, como apareceu a Isaac, aqui no versículo 24, e falou com ele. E naquela época, então, o Senhor aparecia e ele revelava a sua vontade, e ele dava, então, aos seus servos a direção na vida, aquilo que ele queria que os seus servos fizessem. Mas nós temos também a revelação de Cristo, não através de sonhos ou de visões, mas através da palavra de Deus, a Bíblia, que é a revelação verdadeira daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, e que hoje nos serve então como regra de fé, de conduta, e que nos dá direção na vida, direção nos nossos caminhos. E essa é a maior bênção que nós podemos receber, porque nós conhecemos a Cristo Jesus, nosso Salvador. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus como Ele é. Nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da promessa que nos foi feita, a promessa de salvação e a promessa de vida eterna. Então nós somos o povo abençoado de Deus, porque nós conhecemos a Deus, Ele se revelou a nós por meio da sua palavra, e isso é uma bênção. Em segundo lugar, nós somos o povo abençoado de Deus, porque nós podemos entender a voz do Senhor e nós podemos permanecer aonde o Senhor nos manda estar. O Senhor mandou então que Isaac ficasse ali na terra de Gerar, conforme a vontade dele. Ali Isaac semeou, colheu e prosperou, porque o Senhor o abençoava. O lugar da bênção, irmãos, é no centro da vontade de Deus. E nós, então, podemos hoje estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, podemos conhecer o propósito de Deus, porque temos a Bíblia, temos a sua revelação, porque podemos falar diretamente com Deus através da mediação de Jesus Cristo, do Espírito Santo que intercedem por nós, através de Cristo que é o nosso advogado, que justifica as nossas faltas diante do Pai. Então, nós temos como viver no centro da vontade de Deus, nós temos como conhecer o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E quando nós então fazemos isso, nós somos abençoados, recebemos de Deus toda sorte de bênçãos espirituais. Em terceiro lugar, nós somos o povo abençoado de Deus, porque nós reconhecemos que Deus e somente Ele é a origem de todo o nosso sucesso, de tudo aquilo que nós temos de bom, de tudo aquilo que nos é dado graciosamente pela sua santa, poderosa, misericordiosa mão. O Senhor é bom em todo o tempo e nós temos que reconhecer que tudo que nós temos de bom foi porque Ele nos deu. Lá no livro de Provérbios, Salomão disse: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor significa saber que aquilo que você recebe vem do Senhor. Se você é bem-sucedido no seu trabalho, é porque o Senhor te abençoou. Se você é bem-sucedido na sua família, é porque o Senhor te abençoou. Se você tem saúde, é porque o Senhor te abençoou. Tudo aquilo que você tem vem do Senhor. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós podemos dizer que
Todas as bênçãos que nós recebemos vêm do Senhor. E aí nós podemos ser gratos, nós podemos colocar a nossa gratidão no altar de Deus. E aí nós somos o povo abençoado de Deus. E em último lugar, nós somos o povo abençoado de Deus, porque nós podemos sofrer. Podemos passar por tribulações, enfrentar sofrimentos, mas nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Isaac, ele naquele lugar, ele sofreu inveja, perseguição daquele povo filisteu, mas ele muitas vezes ficou até amargurado com a decepção, com as decepções da vida, teve decepções com seus filhos, mas ele suportou os sofrimentos, porque ele sabia que podia confiar no Senhor. E Paulo nos fala sobre isso, que nós podemos suportar todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos dá forças, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. E nós somos então o povo abençoado de Deus, porque quando passamos por tribulações, nós nos lembramos que podemos ter bom ânimo, porque Cristo já venceu esse mundo, Cristo já venceu as nossas tribulações. Então, irmãos, não devemos nos esquecer, nós somos abençoados, nós somos o povo abençoado de Deus, Ele nos comprou por um bom preço, e isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão. Agradeça ao Senhor porque Ele te abençoa, porque você é servo dEle, porque você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não descobriu essa verdade, se você ainda não experimentou o que é fazer parte do povo abençoado de Deus, entregue a sua vida ao Senhor, reconheça o Senhor nos teus caminhos, nos seus caminhos, aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e você vai desfrutar então de todas as bênçãos espirituais que Deus tem prometido para o seu povo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos orar pelos enfermos, né? Muitos irmãos e amigos continuam lutando, enfrentando o Covid. Graças a Deus, nós temos visto que as pessoas têm superado bem essa enfermidade. E nós louvamos a Deus por isso. Família da irmã Roseli, que já está bem recuperada. Nós agradecemos a Deus, mas ainda vamos continuar orando por todos aqueles que estão com Covid. Alguns familiares da minha mãe lá em Porá, vamos orar por eles para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar também pela Eleonora, filha da Carol, uma amiga minha, uma criança. Ela está com uma infecção de urina internada, mas está se recuperando, mas carece das nossas orações para que o Senhor então ajude na recuperação da Eleonora. Vamos orar também pelas nossas igrejas, pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que Deus tenha então misericórdia de nós nesses momentos de dificuldade, pelo Afeganistão, pelas lutas ali que aquele povo tem enfrentado, pelo Haiti, pelos missionários, né? Vamos orar pela igreja, pela campanha de missões, vamos orar, vamos entregar tudo que nós temos nas mãos do Senhor, para que Ele então ouça as nossas orações, para que Ele então nos abençoe. Vamos orar também para a família da irmã Wélcia, ela está um pouco gripada com os meninos, vamos orar para que seja só isso, para que não seja nada de grave, que o Senhor esteja abençoando. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, de graça, o Deus que é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaac. Ó Deus, assim como o Senhor abençoou Abraão quando ele obedeceu a sua voz, assim como o Senhor abençoou Isaac quando ele obedeceu a sua voz, que nesta noite o Senhor coloque no nosso coração um desejo sincero, verdadeiro, legítimo de te obedecer. Que o Senhor nos faça entender que nós fomos abençoados pelo Senhor de uma maneira espetacular, porque nós temos salvação em Cristo Jesus. O Senhor se revelou a nós. Ó Deus, que nós possamos entender isso, entender que temos o Teu poder à nossa disposição nas dificuldades da vida e que nós possamos aprender a ser gratos por tudo que o Senhor nos dá, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é santo, é bom, é justo. Senhor, nós te glorificamos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nós te pedimos, estende a Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Nós carecemos do Teu auxílio. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo, nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, perdoar os nossos pecados, limpar as nossas iniquidades, nos ensinar a andar nos Teus caminhos. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite pelos enfermos. Te pedimos pela Quênia,
Que o Senhor continue abençoando a vida dela, por irmão Feliciano. Ó Deus, te pedimos pela família da minha mãe ali em Porá, aqueles que estão com Covid, a família da irmã Roseli, família da irmã Elcia. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre todos aqueles que necessitam da tua cura nesse instante. Abençoa a minha mãe, abençoa, ó Deus, o meu pai. Ó Deus, abençoa os irmãos idosos da igreja, irmã Silvia, irmã Maria José, irmã Conceição, irmã Nilza. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os teus servos, dando a eles saúde. Ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo-os andar nos teus caminhos com alegria. Ó Deus, abençoa a irmã Maria de Fátima, a sua saúde. Abençoa a irmã Marli. Ó Deus, abençoa cada um. Ó Deus, aqueles que nesse instante estão se colocando diante do Senhor e clamando pela cura, que o Senhor tenha misericórdia da irmã Silvia também. Abençoa a vida dela. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Também te pedimos por aqueles que têm enfrentado luto, que têm enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, estende a tua mão de poder e, ó Deus, consola, conforta, abre as portas. Abençoa cada um, Senhor, nós necessitamos do Senhor. Nós te pedimos também, ó Deus, pela Eleonora ali no hospital, que o Senhor esteja trazendo cura à vida da Eleonora, abençoando a Carol, a sua família. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia do nosso país, nesse momento tão difícil que nós vivemos, momento de tantas lutas no meio dessa pandemia, com uma dificuldade econômica, uma dificuldade, ó Deus, política, mas que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre o nosso país, sobre o nosso mundo. Abençoa aqueles irmãos nossos ali no Afeganistão, aquela população tão sofrida, ó Deus, com tanto medo. Que o Senhor tenha misericórdia. Também ali no Haiti, aquele povo tão carente de tudo. Que o Senhor estenda as tuas mãos. Muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, mas nós sabemos que a tua bênção é suficiente, porque o Senhor é a única esperança. Ó Deus, nos ajuda a atravessar esses momentos e esses dias em que, ó Deus, a perseguição contra os cristãos tem se intensificado. Nos ajuda, ó Deus, a atravessar esses dias em que, ó Deus, nós temos sido lançados, ó Deus, em vales de dificuldade, mas nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor, a andar nos teus caminhos. Abençoa a tua igreja, que ela seja a luz do mundo, o céu da terra. Ó Deus, que possamos pregar o teu evangelho, que possamos pregar em tempo, fora de tempo, que possamos ter alegria e prazer em distribuir a mensagem de salvação àqueles que ainda não te conhecem. Abençoa cada família da igreja. Ó Deus, nós muitas vezes não sabemos as dificuldades que cada um atravessa, mas o Senhor sabe. Ó Deus, dá ao teu povo forças, dá ao teu povo vigor, dá ao teu povo alegria, paz, gozo. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, por aquelas famílias que têm enfrentado problemas de relacionamento. Te pedimos sabedoria na criação dos nossos filhos. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os casamentos, as famílias, que o Senhor esteja abençoando as crianças, os adolescentes, que o Senhor esteja convertendo o coração deles ao Senhor. Ó Deus, nós te clamamos pelas nossas crianças, te clamamos pelos nossos adolescentes, envolvidos nesse mundo de tanto pecado, desse mundo tão destrutivo, que o Senhor tenha misericórdia deles. Ó Deus, salva a vida deles, resgata. Ó Deus, tem misericórdia, transforma cada coração, incomoda com o teu Espírito Santo para que eles tenham um compromisso verdadeiro contigo a cada dia, para que eles se afastem do mundo e do pecado. Ó Deus, ser conosco a cada momento, nos ajuda, ó Deus, nos auxilia. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te pedimos, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoa, nos faz prosperar, ó Deus, e nos ajuda a reconhecer que todas as bênçãos que vêm sobre nós procedem do Senhor. Senhor, nós te somos gratos e nós te pedimos, fica conosco nessa noite, nessa semana. Ó Deus, nós oramos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Quarta-feira
19h30 nós temos o nosso culto já presencial. Se você não pode participar conosco presencialmente, assista ao vivo pelo Facebook. Sexta-feira nós teremos novamente o nosso momento de devocional às 20 horas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Segundo o coração de Deus, por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor, por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal.